Ó, é o seguinte, não leve o seu filho para cima, porque Deus quer enviar ele para baixo. Aliás, Deus gosta de enviar os filhos dele para baixo, antes dos pais querer mandar eles para cima. Então, por favor, não leve seu filho para cima, porque a programação vai estar aqui hoje com eles aqui embaixo, tá bom? O filho de Deus é assim, primeiro ele desce para depois subir, glória a Deus. Amém. Aleluia. Então vamos trazendo as crianças para elas participarem. E a gente não vai fazer nada com pressa, mas vamos fazer com empenho, ordem, para poder contemplar tudo que Deus trouxe para cá hoje. É muita coisa. Tá bom? Ó, Milton, saudade, menina. Ei, rapaz, depois eu tenho uma de velho para te contar que você vai gostar, viu? Mas essa eu posso contar porque o horário permite. E quem entender, entendeu. Quem não entendeu é porque não pode entender mesmo. Estou com 66 anos. Diz que perguntaram para o velhinho como é que estava a vida sexual dele. Ele falou igual Coca-Cola. Primeiro era normal, depois light, agora é zero. Entendeu? Sabia que você ia gostar. Lembrei de você quando eu vi essa. Não por você nem por mim, não. Pela piada, porque eu sei que você gosta. Tá bom? Nada pessoal, porque eu e você estamos no mesmo grupo ainda. Só para nós contar essa para os amigos. É porque eu e o Hamilton nós é companheiro de causo. Tá bom? Graças... Não é isso, Hamilton? Hã? Não, essa do pão... Depois eu tenho um do pão de queijo para contar com você, mas essa o horário não permite, não. Tem que ser só na vigília da meia-noite. Essa pode. Amém, graças a Deus. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. E a gente tem hoje esse grupo bonito. Eu não aprendi o nome das gêmeas aqui. Que é você? Seu nome? Como? Seu nome? Daliane. Tá? Daliane. E a sua irmãzinha? Cadê? Dariane e Darliane. É para facilitar a nossa vida. Cadê a mamãe das duas? É você. É igual a minha mulher lá. Celaine e Celiane. Aí teve o apelido. Fefé e Lana. Que ninguém acertava. Graças a Deus. Pai, muito obrigado por essa festa de família, de comunhão, de amizade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e que nossos olhos sejam iluminados uns para os outros. Em nome de Cristo, Pai. Amém. Aleluia. Michele. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Eu quero apresentar para vocês, porque muitas vezes muitos não conhecem e falam errado o nome do instrumento. Crianças, qual é o nome desse instrumento aqui? Ukulele. É um instrumento havaiano, então não é um cavaquinho, não é um violão. O violão tem 6 cordas, tá? Um ukulele tem 4 cordas, as cordas são de nylon. E ele é mais suave, né? Mais macio para as crianças poderem tocar, certo? Então vou passar aqui para elas. Esse projeto nós temos ali no Retiro do Bosque. Esses instrumentos ficam com as crianças para elas treinarem em casa. E assim que elas não têm como mais participar do projeto, o instrumento é devolvido para o projeto para que outra criança possa utilizar. Então, a gente vai fazer a demonstração de algumas coisas que a gente já aprendeu com o ukulele. Toca o dó para mim, por favor. Dó, dó. Hana. Levanta o ukulele direitinho. Agora o sol. Lá em cima, o dedinho. Isso. E Fá. Dó. Sol.
Lá. E o Fá. Isso. Eu não sei quantos conhecem aquela música com a Isadora Pompeu. O instrumento que ela toca é um ukulele, para quem não conhecia. Que é aquela. Eu sei dó, nunca me vejo sol. Eu sei. Isso, lá. E o Fá. Isso. Muito bem, era só mesmo pra gente demonstrar, porque os instrumentos são acústicos e não tem como a gente ouvir muito bem, tá? Quem puder me ajudar a tirar as cadeiras do palco, por favor? Prontinho? Quem souber cantar, pode cantar com a gente as canções, ok? Bate o sino, vai. Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Pai da terra, aberto o sino, alegra cantar. E abençoe Deus menino, esse é o nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino pequenino, para Deus menino, é abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Pai na terra, aberto o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar. hoje a noite é bela. Bate o sino, bate o sino. Pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas a terra pede o sino para ela cantar. Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar. Natal brasileiro? Sim, é Natal. Sim, é Natal. Bem baixinho no começo. Vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isso é pra você. O menino Jesus, que na sua luz vai cheio de paz. Nascer ensinou, falando amor em nós. Bem baixinho. Sim, é Natal. Vida e alegria estão no ar.
baixinho. Sim, é Natal. Mais baixinho. Sim, é Natal. Feliz Navidad. Feliz Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. from the bottom of my heart. Mais alto. I wanna Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Vocês podem cantar com a gente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. É isso. Michele, vai cantar mais uma, não vai? Mas antes, eu vai fazer uma pausazinha, aí vocês fiquem em pé para a gente participar de um momento muito importante para todo mundo aqui, tá bom? Eu queria chamar o Pepe, Maria Tereza, vem cá. E a gente vai celebrar algo aqui que dá sentido a tudo que acontece aqui conosco. Porque agora, nós temos aqui lá do grupo lá com a Laura, com o Pepe, a Maria Tereza. Amém. Que é alguém que Deus levantou com esse coração para cuidar também das crianças. E aí ela quis fazer o batismo dela hoje. E a gente não quer fazer o batismo dela antes de liberar as crianças para elas poderem estar testemunhando isso aqui com você. E eu queria aproveitar assim, em alguns minutos mesmo, bem breve, dizer o que isso significa, Maria Tereza, para elas e para todos nós. Para que a gente entenda por que Deus colocou alguns sinais pedagógicos na nossa vida. E às vezes, quando a gente não entende a pedagogia, a gente morre na ignorância. E a palavra de Deus diz que o povo não está sofrendo por falta de capacidade, não está sofrendo por falta de recurso. Não é falta de recurso, é falta de conhecimento. E conhecimento não é entendimento, porque entendimento até cachorro tem, minhoca tem entendimento, formiga tem entendimento. A formiga já entendeu onde é que o açúcar fica. Quem dera as formigas lá de casa não tivessem entendimento, aí elas não iam onde é que está o mel. Elas eram tudo perdidas. Mas não. Infelizmente, as formigas lá de casa, até as minhocas, até cupim tem entendimento. Se cupim não tivesse entendimento, não destruía uma porta. Era confuso. Então, no mundo não falta entendimento. Tem gente que tem entendimento de minhoca, tem gente que tem entendimento de cupim, e eu não preciso descer a detalhes. O que falta para as pessoas?
conhecimento. O sentido que a vida tem. Necessidade, todo mundo tem. Planta tem necessidade. Bactéria tem necessidade. E a planta já entendeu onde é que ela vai resolver a necessidade dela. O cupim tem entendimento e necessidade. Então, ter necessidade, não. Ter as necessidades satisfeitas, vai perguntar para o cupim que está acabando com a porta lá de casa. E haja gima o cupim nele. O que aquele cupim está fazendo? Satisfazendo as suas necessidades. Quando eu mexi com fazenda, eu matei cada cupim gordo. Acabei com muito cupim que satisfez as suas e não foi por falta de entendimento. Então tem gente vivendo a vida como um cupim gordo, satisfazendo as suas necessidades de acordo com aquilo que entendeu. Mas não é em nada diferente de uma formiga que achou o açucareiro da sua vida. O que falta? Conhecimento. Agora abra a sua Bíblia lá em 1 João. 1 João. Não é Evangelho de João, não. É primeira carta de João. Viu, Maria Tereza? Vai prestando atenção aí. Para não faltar conhecimento. E aqui em 1 João, diz assim, no capítulo 3, verso 16: nisso conhecemos o que é o amor. Sabe o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem acha que amor é para ser feliz, entendeu a vida igual um cupim. Se você acha que amor é para fazer feliz, você entendeu a vida igual uma formiga que encontrou felicidade num açucareiro. Então, se a formiga pudesse falar, você diria para ela: o que você mais ama na vida? Ela falou: o açucareiro que eu achei lá na casa do Paulo Júnior. Se você casou pensando em ser feliz, você é uma formiga que achou o seu. Você vai ver a desgraceira a hora que o açúcar acabar. Porque amor não é o que eu vivo para receber. O amor é porque agora eu encontrei o propósito daquilo que eu tenho para oferecer. Então, se você anda celebrando a vida por tudo que você recebeu de Deus, as plantas fazem isso melhor do que nós. Tem canarinho agradecendo melhor o que recebeu de Deus do que a gente. E Deus, como Pai, nunca amou você para que você passasse a vida toda agradecendo o que Ele te deu. Mas Ele amou a gente para transmitir para nós, Maria Tereza, a natureza dEle, para que a gente pudesse amar como Ele amou. E é nisso que está o amor, no que a gente tem para oferecer. E sabe qual é o primeiro sinal de que você finalmente encontrou o amor? E que você finalmente agora sabe o que é o amor? Não que você desfruta o amor. Passarinhos desfrutam o amor. Plantas desfrutam o amor. Mas agora você é conhecedor e você tem condição de revelar esse amor. Diz assim: portanto, irmãos, se alguém tem recursos materiais nessa vida e vendo seu irmão em necessidade e não tiver compaixão dele, como é que essa pessoa pode dizer que encontrou o amor de Deus? Então só tem um jeito de você saber que você encontrou e que você sabe agora o que o amor de Deus é. É porque você viu o irmão na sua necessidade. Uma coisa é ver a necessidade do irmão. Ver a necessidade do irmão, a formiga vê. Tanto é que ela vai lá no formigueiro contar para as outras formigas onde é que ficou o açucareiro. Então, amor não é ver a necessidade do irmão. Sabe o que é amor? É ver o irmão na sua necessidade. E repartir com ele tudo aquilo que na nossa vida pode ser tocado. Sabe o que quer dizer bem material? Quer dizer tudo que tem peso, tem cor, tem cheiro,
e tem sabor. Isso é bem material. Tudo que puder ser tocado, apalpado, cheirado, tudo que puder ser mensurado na sua vida é bem material. Às vezes eu posso não dar um perfume, mas eu posso dar um cheiro. Dá um cheiro. Como é bom o seu cheiro. Tá bem? Isso é um bem material. E se você não vir o seu irmão, então eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente deixando patrimônio, dinheiro, recurso, como quem deixa um grande açucareiro para um monte de formiga. Mas até hoje, seu filho, sua esposa, seu amigo, é invisível para você. Porque a vida nunca foi para satisfazer a necessidade do seu irmão. A vida foi para você perceber o seu irmão na sua necessidade. E se na necessidade do seu irmão você não tem percebido, você ainda não sabe o que é o amor. Se o seu irmão continua invisível para você na sua necessidade, não abra a boca para dizer que você conhece o amor de Deus. Abra a boca para dizer que você se beneficia do amor de Deus, como um passarinho, um cupim, uma bactéria e uma planta. Mas para você falar que conhece o amor de Deus, você tem que ter percebido o seu irmão na necessidade dele. Porque a necessidade nunca foi para ser satisfeita. A necessidade era a oportunidade de a gente perceber o irmão. E não tem nada mais cruel do que resolver a necessidade de uma pessoa sem percebê-la. Era melhor ter deixado ela invisível. Não faça a pessoa pensar que você a percebeu. Só porque você resolveu a necessidade dela para ficar livre desse invisível que você não quer na sua vida. E às vezes a gente quer pagar uma conta para ficar livre daquele que a gente nunca queria ter visto, mas foi obrigado a ver por causa da sua necessidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Amém. Pelo amor de Deus. Quantos filhos invisíveis aqui dentro? Quantos filhos invisíveis? Quantas pessoas invisíveis na nossa vida? Só porque nós estamos fazendo o quê? Resolvendo a necessidade delas. Sendo que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 17. Ama o seu amigo, porque na angústia nasce o irmão. Sabe por que Deus permitiu o problema? Para nascer o irmão. Porque sem o problema, o irmão não teria nascido. Então não resolva o problema sem dar à luz o irmão. Porque o problema nunca foi para ser resolvido, deixando as pessoas o quê? Invisíveis. O problema era para quê? Nascer o irmão. Por isso que o batismo é para a gente pôr a mão no ser. Amém? Então Deus falou assim, você quer dizer que alguém é pai da família? Então eu vou dar um rito para vocês. Um rito que vocês vão ter que fazer o quê? Tocar. Eu acho isso maravilhoso. E o povo acha que... Gente, nós ficamos burros demais. Nós emburrecemos. Aí a gente pergunta se pode batizar crianças, se não pode. Se pode batizar só os crentes. Sendo que o batismo era só para quê? Fala para mim, o que era o batismo? Só para pôr a mão. Para a pessoa perceber que ela não era o quê? Invisível. Amém? E impondo-lhe as mãos, receber o Espírito. E a gente fica achando que isso é um trem assim, não, amado. É só impor as mãos, porque o Espírito não seria transmitido sem o quê? Sem repartir as coisas que podem ser medidas. Só para a gente perceber que nós não estamos mais o quê? Invisíveis.
Batiza seu filho na hora que você voltar para casa hoje. Faz uma sessão de batismo coletivo lá na sua casa. Faz. Aqui você está autorizado. Nessa congregação aqui você está autorizado. Você não precisa ser ordenado, pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo. Você não precisa de ordenação nenhuma, não. Você é membro da família, você é pai, irmão. Vai lá e batiza seus irmãos. Vai visitar aquele cunhado briguento seu, aquela sogra que você está querendo que ela vai para o inferno. Então, antes dela ir para o céu e te condenar para o inferno, vai lá e batiza ela. Aleluia. Para ela saber que ela não é o quê? Invisível. Amém, irmão? Aleluia. Vamos lá? Os meninos já sentaram, estão acomodados, o jeito tem que ser, igual Jesus batizava. Vem cá, Pepe. Vamos encharcar essa mulher aqui. Amém. Vem cá, Maísa. Vamos pôr as mãos sobre ela aqui. Maria Tereza, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é sensibilidade. Você é alguém levantado por Deus aqui no nosso meio para trazer sensibilidade. Amém? Não é verdade, Pepe? Seu nome é sensibilidade. Viu? Ó, não repara não, que às vezes você vai olhar para sua pele e vai encontrar alguns pontos roxos. E você fala, gente, será que eu esbarrei em alguma coisa? Foi um canto de mesa? Não. É só porque às vezes alguém, ao te tocar, estava tão desesperado que te tocou com força. Amém? Amém. Mas você vai segurar isso. Essas manchas logo se desfarão. Aquilo que na vida de outra pessoa podia ser morte, na sua vida vai ser vida. Deus te deu um limiar de dor, de sofrimento que vai além do que as pessoas à sua volta normalmente suportariam. Até muita gente não entende como é que você sofreu tanto até aqui e isso não desanimou você. Não, meu Deus, não. É só para você aumentar nosso limite. Amém, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Benção. E a Maria Tereza, gente, ela tem um testemunho em breve sobre o que ela representa para nós. A Maria Tereza chegou no nosso pequeno grupo. Ela é minha tia de tabela, né? Que sou muito amiga da filha dela. Ela chegou no pequeno grupo cheio de jovens, de todo mundo bem jovem. E a Maria Tereza, ela chegou assim, trazendo realmente o nome dela é sensibilidade. E ela veio trazendo um desejo de conhecer a Deus que deixou todo mundo muito constrangido. E uma palavra assim que veio no nosso coração, e o PP partilha disso, é que quando a gente vai, às vezes, começando a entender a Deus, a gente acha que a gente conhece Ele. E a Maria Tereza veio para mostrar pra gente que esse desejo de conhecer a Deus tinha que ser algo que não cessa no nosso coração. E ela é essa mulher. A gente começou um estudo sobre alguns princípios do nosso pequeno grupo. Ela não faltou e ela levava o caderno dela, ela perguntava tudo. E coisas que às vezes a gente que é velho de igreja sabe, e ela perguntava, a gente, nossa, acho que nunca tinha feito essa pergunta. Então, esse coração, tia, esse coração de querer conhecer a Deus, é um coração que nos ensina muito. E tem uma música que fala assim: quero ser como criança, te amar pelo que tu és e voltar à inocência. E uma palavra sua também, a inocência. A inocência de ser sensível sempre a querer conhecer a Deus. E essa é você, tia. Então, os roxos se vão. E quem é do pequeno grupo, fica de pé aí, só pra Maria Tereza ver. Pra ela ver quem que é esse povo que caminha com ela, as meninas da Maísa. Ó, que essa aqui, ó, pastora dela também. Então, esse povo, tia. Ali, ó, o Ministério Infantil. Ó, que é isso? Esse é seu povo, tia. Esse é seu povo. Amém? Obrigada.
Ô, gente, às vezes vocês não estão reconhecendo essa moça que falou com vocês, é a noiva do Gabriel, viu? Estão casando em janeiro. Amém. Beleza. Nós vamos ter uma movimentação agora, as crianças agora vão subir. Brigadão. Benção. Vem cá, vem falar então, rapidinho aqui. Pode ir lá. Se orienta aqui, Michele. Podem levantar, gente, por favor. Podem ficar de pé. E alguém ajuda a gente na arrumação do palco aqui. Vamos lá? Já tá ok. Eles vão cantar mais uma, né? Então canta mais uma aí. Pronto, gente? Eles vão cantar mais uma aí. Toda criançada que souber cantar, canta com a gente também. Paulo Neto, toca com a gente, por favor. Paulo Neto. Meu. Paulo Neto. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Você sofreu para Gente, quem souber pode cantar com a gente. Pela cruz. Pela cruz, me chamou, gentilmente, já caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz. Me chamou, gentilmente, já caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Imerecida vida. Imerecida. De graça. De graça recebi. Por sua cruz. Da morte. A morte me ligou, Trouxe minha vida. trouxe minha vida. Eu estava condenado. Eu Estava estava condenado, Mas agora. mas agora vem a cruz. Foi reconciliado. Eu fui reconciliado. Pela cruz, me chamou, gentilmente, já caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu. Me redimiu e me mostrou O quanto és fiel. Pela cruz. me chamou, gentilmente, já caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Andréia. Oi. Bom dia, igreja. Passando aqui para dar um recado. Quantos aqui sabem qual que é a palavra do ano que vem? Que foi revelado em conselho. Vamos lá, Cláudio. Quer que eu leia? Tá, joia. Se eu enxergasse, facilitava bem. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu desde de todo o seu coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã.
E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E agora vem o ponto. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo 3. Depois vocês gravam aí e meditam nisso, tá? Então aqui fala assim: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus. Então, gente, segura aqui o celular só um pouquinho. Seu filho hoje vai receber esse devocional aqui, tá? É uma oferta do Ministério Infantil para todas as crianças. E essa aqui é a sua tarefa de casa para o ano todo. Pode começar a partir de hoje, tá? Dentro tem um QR Code para os mais de 40 que não estiver enxergando, mas a letra é grande. Tem um QR Code, você pode escanear e aí o som sai. E como o Paulo Júnior estava falando, é esse seu ministério, em casa. O nosso Ministério Infantil é formado pelos pais. Todos os dias. Na dúvida da história, você pode subir e ter aula com a gente lá, tá bom? Pode chamar no WhatsApp. É isso aí. Tá bom? Então, o nosso Ministério Infantil está aqui, viu, amado? Lá estão nossas crianças. Exatamente. Então, vocês vão receber esse aqui, esse domingo, o próximo, todo mês de dezembro, tá? Para as crianças que receberam, aí deixa para as outras que ainda não receberam, tá? O devocional diário, eu faço isso com a Angelina. Em casa, ela adora, é um momento muito especial mesmo, em família, tá bom? É uma ótima oportunidade de você aprender a Bíblia. Exato. O nosso desejo é da gente equipar a próxima geração. E aí, cadê a arte? Quem vai pôr? A Nusa vai falar aqui um pouquinho. Cadê a arte? Arte. Não tem ninguém na mesa lá? Corre lá. Gente, para a gente cumprir, então, essa palavra que foi falada aqui, a gente quer abrir um clamor mesmo para toda a igreja, para que quem tenha disposição para se voluntariar e integrar junto com a gente o Ministério Infantil, a gente tem uma batalha muito grande toda semana para a gente poder fechar a escala dos professores. É uma igreja que tem muitas crianças, a demanda é muito grande e temos poucos professores voluntários. Então, a gente queria mesmo que toda a igreja participasse. A única coisa que a gente pede é um amor pelas crianças mesmo, né? Então, seja um transformador. Vamos falar uma coisa aqui, papo reto aqui. Tem muito pai aqui preocupado com a salvação dos filhos. Sendo que a única coisa que está garantida aqui é a salvação das crianças. Porque dele já é o reino. Nós estamos preocupados com a salvação dos pais. Então, cuidado, porque seu filho já está salvo. E você pode estar perdido tentando a salvação dele. Então, não perca a salvação, que seu filho já está garantido. E uma coisa que pode fazer você perder a salvação é você não se envolver na responsabilidade de revelar o reino de Deus para ele. Então, Jesus nunca ficou preocupado com a salvação das crianças. Ele estava preocupado com a salvação dos pais, que podem estar perdidos na responsabilidade de ensinar seus filhos. Amém, irmãos? Aleluia. Mais alguma coisa? Valeu. Hoje é muita coisa aqui, mas nós temos aqui pelo menos uns 40, 50 minutos. Vai dar pelo menos uns 5 minutos de fala para cada um. O que foi? Não, o Natal está resolvido. Eu estava vendo aí o negócio aqui, pelo amor de Deus. A gente, depois de tudo que nós falamos aqui, pelo amor de Deus. Amém, irmão? Esse é só lá assim É a questão do presente, mas não dê um presente. Seja presente nesse Natal. Já quitou lá, foi assunto encerrado, não é? Ela falou para mim hoje de manhã que alcançou, o marido dela até foi dormir mais em paz, mais tranquilo lá, o Israel.
Ó, vem cá, vamos sentar aqui. Paulo Neto, Fábio Neto. Cadê o Tiago? O Tiago teve que ir embora. O Vitor, diretamente do Japão. Cláudio. Um grupo de amigos. Vamos sentar todo mundo lá. Pronto. Os mais altos sentam embaixo, os mais baixos sentam em cima. Valeu. Ai. Isso aí. Ai. São amigos, irmãos, e eu estou muito alegre de sentar aqui com vocês para poder testemunhar para toda a congregação aqui que eu estou aqui sentado entre príncipes e sacerdotes. São pessoas que entenderam que a vocação deles não se cumpre na liturgia do culto, mas se cumpre lá na arena, na briga, no confronto do ambiente onde eles atuam como empresários, como formadores de opinião, como pessoas que estão levando luz onde a luz tem que ser levada. Então, na vida dessas pessoas aqui, eu quero colocar eles à frente da congregação como uma referência, como um exemplo, para todos os homens e mulheres aqui, entendendo que a nossa vida não está separada. Uma das coisas que o diabo fez foi dividir a nossa mente como se a gente fosse uma coisa ou outra. Então, que eu sou lá um empresário, um executivo, um funcionário, um trabalhador, e outra coisa é minha vida devocional que eu resolvo aqui no domingo. E não tem separação. Por isso que a Bíblia diz que um homem com a sua mente dividida, ele não prospera. Ele vai ser escravo para sempre. Então, uma das formas de romper a barreira da escravidão que precisa ser rompida nesse país, e a gente tem insistido nisso, para que você não forme um filho escravo, alguém que vai ter vez no mundo inteiro, mas não vai ter voz. E esses são homens e pessoas, como tantos homens e mulheres aqui, que encontraram um lugar de voz, onde eles estão, e não apenas garantir o seu lugar de vez. Estão fazendo diferença. E aí tem um texto lá, que ontem a gente teve aqui o Summit Fio do Bigode, e aí eu quero aproveitar uma fala do Tiago para startar do Fábio, uma fala do Fábio para começar uma conversa, e cada um fala uma coisa aí do que achar. Eu estava lá em Florianópolis e o técnico da Vivo foi lá fazer um reparo lá na internet. Aí a gente sentado, batendo papo, conversando, e depois ele se apresentou como cristão. E eu perguntei para ele, como pai, qual era o maior dilema que ele encontrava hoje para formar um filho. E ele me disse assim: minha maior luta é porque hoje nossos jovens não sabem fazer perguntas. Eles se conformam. Eles se contentam em pagar um serviço bem feito. E aí eles vão lá, contratam um técnico, pessoa, se o serviço está bem feito, ele agradece, vai desfrutar aquilo, mas ele não olha para aquilo e pergunta assim: mas será que não podia ser feito diferente? Será que não podia ser feito melhor? Será que não há uma outra forma de fazer? E aí é curioso, porque eu vou citar um texto aqui que está lá em Lucas, no capítulo 2. Quando Jesus vai, presta atenção no cenário, Jesus é o filho de José e Maria que veio trazer salvação ao mundo. Mas a Bíblia diz que José e Maria, agindo de acordo com o que eles estavam de costume. E o que era o costume? Ir na igreja para celebrar a festa. E aí você está tão acostumado a levar seus filhos para a igreja para celebrar a festa, que o maior risco que você está correndo é voltar para sua casa e esquecer que ele ficou lá. E nós temos muitos filhos esquecidos aqui hoje na igreja, para que os pais possam voltar para casa. E às vezes você vai achar que é algum parente ou algum conhecido que vai ter que salvar seu filho que você esqueceu. E você se esqueceu dos seus filhos cuidando das coisas que você acha que são importantes, achando que algum parente crente, algum pastor ungido vai resolver para você aquilo que era responsabilidade sua. Por isso nós estamos recebendo de volta aqui muitos filhos esquecidos pelos pais, achando que um parente ou um conhecido vai ter que resolver isso. Isso aconteceu com Jesus. Mas quando eles voltaram para o templo, Jesus estava com 12 anos de idade. E ele estava entre os doutores. E a Bíblia diz que a surpresa deles é que eles encontraram ele entre os doutores e ele ouvia e perguntava. Então existem duas características básicas de uma pessoa que veio ao mundo para fazer diferença e representar a salvação.
Ele não sabe apenas ouvir, mas ele sabe principalmente perguntar. E os seus filhos são bons ouvintes ou são bons perguntadores? E às vezes eles estão fazendo perguntas que você não quer escutar, principalmente sobre qual é o verdadeiro propósito da nossa vida e da vida de cada um e de tudo aquilo que a gente fez. E é exatamente porque eles não estão sabendo fazer essa pergunta, ou não estão querendo fazer essa pergunta, que eles não estão conformados com o caminho e o rumo que a gente está querendo dar para eles, porque eles cansaram de ser só ouvintes, mas também não aprenderam a fazer perguntas. E aí eu estou usando a fala do Fábio, porque ele falou que foi lá no maior centro de tecnologia, de desenvolvimento científico hoje do mundo, que é Israel. E aí ele perguntou para um cara que desenvolveu o Iron Bomb. Então fala aí já começa com você, ele vai contar o que aconteceu e o que ele escutou que chamou a atenção dele lá em Israel e quem era o cara que falou isso para ele. Bom dia. Nossa, tá alto. Prazer estar aqui, obrigado pela... A gente teve o privilégio de passar ontem o dia todo, de manhã aqui, à noite lá na 90. Trago um abraço da nossa família em São Paulo, sou do lado da nossa igreja em São Paulo, tive o privilégio de plantar a igreja lá em 2018, né, com muita ajuda aí do Paulo Júnior, de todo mundo, como uma igreja enviada de Uberlândia, e hoje a gente desenvolve um trabalho bem bacana lá. Acho que sem muitas delongas, eu estava compartilhando ontem, eu tenho o privilégio de, no meu negócio, a gente tem 3 bases. A gente fica baseado em São Paulo, em Palo Alto, no Vale do Silício, na Califórnia, que é um centro de inovação, em Tel Aviv, em Israel, e em Xangai, na China. E eu tive o privilégio nos últimos 3 meses ir nesses 3 lugares, voltar da China, Israel, e eu estava em Israel bem antes, 2 semanas antes da guerra, e no Vale do Silício. E o que eu estava compartilhando ontem é que muito do que eu aprendo nesses lugares, e porque de lá, todas as soluções que, se você abrir seu celular aí agora, todos os aplicativos que resolvem a sua vida estão na primeira página do seu aplicativo, foram criados nesses 3 países, ou inspirados por eles, porque lá tem um princípio muito peculiar que eu acho que nós, como brasileiros, que vivemos nos últimos, talvez, décadas, né, nossa criação, a tirania da resposta, onde cada um de nós era avaliado, a nossa qualidade era avaliada pela qualidade das nossas respostas, né? Então, se você era um bom aluno pela qualidade da sua resposta, você passou no vestibular que você queria, se você era bom de dar respostas, ou se você está no seu negócio, na sua empresa, seja pai, filho, irmão, se você não tem as respostas certas, você muitas vezes é julgado por aquilo. E o que muito desses lugares tem nos ensinado é que o poder não está nas respostas, mas está em fazer as perguntas certas, né? E eu estava, um desses casos que eu estava contando, eu fui visitar em Israel agora o general Goron Davish, é o general que criou em Israel, que eles chamam de Iron Dome, é como se fosse um campo de força contra mísseis em Israel, e que garantiu a paz de Israel das últimas décadas. E eu perguntei para ele, eu falei assim, nós estamos aqui um grupo de brasileiros tentando aprender com você, a gente foi na casa dele, um cara, talvez um dos mais reconhecidos hoje na nação. Eu falei, o que você imagina, por que Israel, dentro de um cenário de tanta escassez, se tornou a nação mais empreendedora do mundo? Por que hoje o laboratório de inovação americano e da Europa é Israel? Por que todas as líderes mundiais vêm para Israel para colher do pensamento de inovação aqui? E aí ele falou assim, eu vou te devolver com uma pergunta. Aí ele me perguntou o seguinte, o que você pergunta para os seus filhos quando eles voltam da escola? Eu falei, pergunto se foi tudo bem, se estudaram direitinho, se brincaram, aprenderam alguma coisa diferente. Ele falou, tá aí. Primeira coisa, quando os nossos filhos chegam, a gente senta todos eles e diz o seguinte, que questionamentos você fez hoje? O que você confrontou o seu professor hoje? E é interessante que é num país onde a consciência de hierarquia e autoridade é muito alta. Dos 17 aos 21 anos, todas as pessoas, homens e mulheres, servem ao exército. Então, eles têm uma consciência muito clara de respeito, de autoridade, de hierarquia, mas isso não tira deles a capacidade de questionar. E tem um termo que chama chutzpah, que é a capacidade do seguinte, seja inquieto com a resposta do outro. Não aceite todas as respostas. Por que não? E nesse porquê não, hoje a gente vive um mundo muito mais próspero, que a gente falou muito isso aqui ontem de manhã, porque pessoas resolveram dizer, por que não plantar no cerrado? A gente tem aqui na nossa região alguém que fez essa pergunta e transformou a agricultura mundial. Hoje o Brasil é o celeiro do mundo a partir do cerrado, porque alguém falou assim, não, no cerrado não se planta. Falei assim, por que não? Vai plantar no cerrado. Nós vamos ser transgressores e vamos plantar no cerrado. E quando a gente vai explorando todas essas possibilidades, eu fui visitar lá, só para fechar, eu sempre gosto, quando estou em Israel, visitar desertos. Desertos eu acho que é muito simbólico, principalmente biblicamente falando. E no deserto do Negev tem um kibbutz, que a gente esteve lá e foi contar a história de um casal que chegou nesse deserto e tinha uma única árvore.
E ele olhando para aquela árvore, ele falou assim, como nós vamos sobreviver num deserto árido que não tem o que fazer? E eles começaram a desenvolver, por que não plantar no deserto? É impossível. Todas as teorias sobre plantio não dava. E eles criaram no deserto, quando eles perguntaram por que não, o maior sistema de irrigação por gotejamento do mundo. Desse kibutz, desse tamanhozinho, de um casal transgressor de uma realidade, criou-se a maior empresa de gotejamento do mundo, hoje em 198 países, das empresas mais bilionárias do mundo, nasceram no deserto, em Israel, num ambiente de escassez, mas com gente que aprendeu que não é só aceitar as respostas prontas, mas como que a gente pode confrontar com as perguntas certas. Não sei se era isso. Valeu. É isso. E a Obrigado. gente quer ouvir todos aqui. O Vitor representa o Japão, o maior contingente de brasileiros hoje fora do Brasil, e muitos jovens lá vivendo a tirania de uma escravidão. Jean, quem são os pais do Jean? Hã? Nós estamos procurando o Jean. Os pais do Jean estão procurando o Jean. É isso? Ele deve estar lá em cima. Ali o Jean, velho. Olha lá, é Jesus, velho. Olha lá, é Jean Jesus, perdido no templo. Olha lá, Jean. Aí, 12 anos, certinho. O transgressor. Então, amados, José e Maria falam assim, como vocês estão fazendo isso conosco? Então, quando você não gera um filho transgressor, você gera um filho delinquente. Ou ele vai ser delinquente pela omissão, ou ele vai ser delinquente pelo abuso. Timidez é uma delinquência. Abuso é uma delinquência. Quando alguém se apropria do direito, é delinquência. Quando alguém se omite da responsabilidade, é delinquência. Então, o que é verdadeira responsabilidade? É transgredir as conformidades para assumir a responsabilidade do outro. E nós precisamos gerar filhos o quê? Transgressores, que não se conformam, que enfrentam as realidades em favor do outro. E Jesus teve que transgredir a conformidade do pai e da mãe, que estava acostumado a levar o filho numa celebração, um rito. Trazer seus filhos para uma celebração não vai salvar, vai perdê-los. Se a gente não estiver criando um ambiente seguro para transgressão. Para que nossos filhos possam entender a responsabilidade de serem transformadores. E isso é uma coisa que a gente tem compartilhado. O Vitor depois vai falar aqui sobre o que é essa realidade hoje. Na maioria dos países ocidentais, orientais, um contingente incontável de jovens brasileiros vivendo como escravos. Não interessa se escravos ricos, pobres ou médios. Escravos. Gente que está vivendo lá exclusivamente para manter seu padrão de vida sem nenhuma perspectiva de voz. Nenhuma perspectiva de voz. Castrados na sua voz. Se contentando em comer bem, vestir bem, alimentar bem e ter proteção. E as famílias investindo nisso. Patrocinando esse exílio da nossa juventude. 70% dos nossos jovens querem viver fora. Como que? Como que? Escravos da conformidade. Porque aprenderam a dar o quê? As respostas certas. Mas não têm a coragem de fazer as perguntas. Nem condição. Eu vou te falar uma coisa, eu conheço muitos jovens que têm a coragem de fazer perguntas, mas ele não tem cultura para elaborar a pergunta que ele gostaria de fazer. E não estou falando de gente rica ou pobre, não. Ele não consegue elaborar. O Neto, a gente estava conversando sobre isso outro dia. Não é isso? Então... a gente precisa entender que
o povo de Deus precisa viver nesse estado de inconformidade, né? A gente está aqui nessa terra para revelar o reino do céu e a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, né? Com a cultura terrena, mas ser inconformados constantemente, entendendo a nossa responsabilidade e vocação para revelar aqui a cultura do reino, né? E se a gente vive nesse estado, né, de esterilidade intelectual, cultural e conformados, né, com o status quo, com aquilo que está sendo imposto o tempo todo, a gente vai se tornando esse povo estéril, apático, né, diante da realidade do mundo e diante daquilo que Deus nos chamou para revelar, né? Passivo, né? E isso é muito triste. Eu vejo muitos jovens da minha idade, por exemplo, que o propósito de vida dele eu até esses dias eu estava jantando com um amigo, eu fiquei inconformado no meio do restaurante lá, até o tom de voz subiu, o pessoal assim, ó, tá tudo bem aí, porque ele você podia contar a sequência, você podia contar desde a preparação do churrasco com um amigo, sem citar nada, para entender o nível de conformidade e depois a conversa que você teve. A gente estava indo para Brasília para fazer um churrasco especial para um amigo nosso que iria entrar num tratamento de quimioterapia muito intenso, muito intenso. E a gente se organizou aqui entre os amigos para ir lá para Brasília fazer esse churrasco. E na hora de encontrar aqui para sair de viagem, a gente parou no açougue ali para comprar as carnes. E aí eu comecei a escolher as carnes assim, que eu falei assim, se eu fosse fazer o churrasco perfeito, são essas carnes que eu tenho que levar. E o povo, não, vamos pegar essa aqui mais barata, vamos não sei o que. Eu falei assim, gente, espera aí. O que a gente está indo lá fazer em Brasília? Nós estamos lá, talvez, indo fazer o churrasco mais importante da nossa vida. Que é um churrasco com um amigo que a gente chama de irmão e vai entrar num tratamento intenso de quimioterapia e vocês estão aqui ridicando o quilo da picanha. Para que momento vocês estão guardando? Porque assim, eu conheço a realidade de vocês. Eu sei que está sobrando dinheiro aí na conta. Eu sei que não tem ninguém aqui passando aperto, todo mundo batendo recorde de faturamento, todo mundo abrindo novas unidades de negócio. Para que dia que vocês estão guardando o dinheiro dessa picanha especial? Para que momento? Porque se para hoje não serve, eu quero entender para que dia que é. Que dia que vocês vão poder comer essa carne? Que dia que vocês vão poder viver esse privilégio de oferecer o melhor para o seu irmão, que a gente está saindo daqui lá em Brasília para fazer isso? E assim, a gente vai trazendo isso para a nossa vida o tempo todo, né? Para tudo aquilo que a gente faz. A gente compartilhou na semana passada, tem um termo no empreendedorismo que chama MVP, mínimo viável possível, mínimo viável produto. E a gente tem se tornado um povo mínimo viável possível em tudo aquilo que a gente faz. Nós temos nos tornado maridos, filhos, amigos, mínimo viável possível. Nós temos nos tornado cristãos, mínimo viável possível. Aí eu vou num culto domingo, faço minha oração antes de dormir, dou meu dízimo ali para me proteger do devorador, tomo minha santa ceia uma vez por mês para me blindar do mal. E aí eu acho que cumprindo essa cartilha, eu sou um bom crente. Mas isso é o mínimo viável possível de um crente. Eu ser um bom marido, só não trair, só chegar em casa, isso eu acho que já é ser um bom marido. Mas isso é o mínimo viável possível de um marido. Infelizmente, no Brasil, nós somos estimulados nessa cultura do MVP. Né? Desde a escola, a gente aprendeu que para passar de ano a gente só precisa tirar a média e está tudo certo. E a gente vai imprimindo isso na nossa vida em tudo que a gente faz. Mas como povo de Deus, a gente tem que ser inconformado com esse status quo de mínimo viável possível, né? Isso. E nós temos que trabalhar para transformar esse mínimo viável possível em máximo viável possível. O povo de Deus não pode aceitar não ser o máximo viável possível em tudo aquilo que ele for fazer. Porque senão você não está sendo expressão de quem seu pai é. Porque nós somos filhos de um Deus que não é mínimo viável possível. Ele não fez o mínimo viável possível para nos resgatar. Ele enviou o seu único filho. Ele enviou o máximo que ele tinha. Ele pagou o máximo preço como pai para nos fazer filhos também. De tal maneira. Que é a conversa que você está tendo lá com o irmão.
né? O projeto dele de vida qual era? Você estava falando que eu estava conversando? Viver de renda com 35 anos de idade e viver de aluguel. Eu falei, meu amigo, você vai acordar da cama só para ir lá fazer seu sax, ver o tanto que você está na conta, não vai gerar mais nada, não vai... E assim, é um homem de Deus... 35 anos, crente, fazendo projeto de viver de renda. E eu vejo uma escravidão. Eu vejo muito na minha geração tendo isso como objetivo de vida. As pessoas não entendem que aquilo que passa na nossa mão é para revelar aquilo que Deus tem para revelar, é para transformar vidas, é para alcançar pessoas, né? Só para concluir, eu quero deixar um versículo que tem pautado minha vida, né, nesse sentido, em tudo aquilo que a gente vai fazer, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo do Senhor que vocês estão servindo. Então, gente, um povo que se diz povo de Deus, filho de Deus, jamais pode trabalhar pelo mínimo viável possível. Se tem uma coisa que nós temos que ter vergonha, a gente tem um trabalho de consultoria lá para médicos, né? Nós temos uma escola de gestão para médicos, e às vezes eu estou conversando lá com o médico que chega todo orgulhosão, eu tenho uma secretária lá, está há 20 anos comigo, está lá, ganha o salário dela lá todo mês e tal, ele vê orgulho nisso. Eu falo assim, vou te falar numa linguagem aqui que você vai entender, eu vou te fazer um diagnóstico para você. Você é médico, você está acostumado com esse linguajar. Então, o seu diagnóstico aí que você está me falando que tem 20 anos que essa secretária está trabalhando para você no mesmo lugar, ganhando o mesmo tanto, tem duas opções no seu diagnóstico. Ou você é incompetente, ou você é um explorador. Porque eu tenho certeza que você não está no mesmo lugar nesses últimos 20 anos. Tenho certeza que você cresceu, que você prosperou. Tanto é que você está aqui, a gente está vendo seus números, está vendo sua realidade. Mas se você não conseguiu transformar a vida dessa pessoa nos últimos 20 anos, ou é porque você é muito incompetente, ou é porque você é um explorador. E aí eu acho aqui que eu fecharia o meu diagnóstico na segunda opção. Porque incompetente você não é, você deu conta de crescer, você deu conta de prosperar. Então você é um explorador, você precisa entender isso. Porque se você não transforma a vida das pessoas que passam na sua vida, é porque você está só tirando delas, você não está devolvendo nada para elas. E isso, gente, infelizmente, nos foi ensinado. Nós somos um povo que foi ensinado a explorar as oportunidades e não a gerar valor através das oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Então a gente precisa transformar a nossa consciência como povo de Deus para fazer de fato diferença na nossa nação, no nosso mundo, porque esse é o nosso papel aqui. Amém. Amém. Voltando aqui à questão das perguntas, eu acho legal a história do dia que um ocidental perguntou para um judeu assim: por que vocês têm essa mania de responder todas as perguntas que a gente faz com outras perguntas? Aí ele respondeu assim: você acha que devia ser diferente? Quando Jesus, aos 12 anos é encontrado pelos pais lá no templo, a mãe dele pergunta para ele assim: filho, por que você fez isso? Aí Jesus responde da seguinte forma: ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? De novo, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ele respondeu com duas perguntas. Há alguns meses, nós dois compartilhamos uma mensagem aqui que você batizou depois de perguntas e questões. Porque num determinado momento da vida de Jesus, bem no final mesmo, próximo da sua última semana, várias das facções religiosas entre os judeus se separaram e se organizaram para fazer perguntas para Jesus. Por exemplo, é lícito pagar imposto a César? E ele responde assim: de quem é a face que está aí na moeda? E ele vai respondendo basicamente a todas as perguntas que lhe são feitas com perguntas. Aí depois que ele responde todo mundo, herodianos, fariseus, saduceus, escribas, ele termina com uma pergunta. E aí ninguém fala absolutamente mais nada, porque eles não sabem responder, ou se eles respondessem, o que é mais interessante, eles teriam que se comprometer com a resposta à pergunta que ele fez. Me parece muito interessante chamar a atenção dessas questões, mas eu queria voltar de onde você começou
você tem repetido uma coisa aqui que eu queria destacar. Algumas coisas mudam do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Tem algumas coisas que vão mudar. Por exemplo, a língua do Antigo Testamento é uma, do Novo Testamento é outra. Há diferenças culturais. Nós temos um universo greco-romano no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem egípcio, tem mesopotâmio, tem caldeus. Então, há diferenças. Mas tem algumas coisas, e a gente devia prestar atenção nessas coisas, que não mudam. Quando Deus tira o povo do Egito e chama o povo... É interessante isso. É um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Quando Deus chama o povo, é tão importante que dali surge uma aliança que Jesus vai mudar no Novo Testamento. Daí o nome Novo Testamento, Nova Aliança. A antiga aliança acontece no dia em que Deus tira o povo através de Moisés do Egito e chama todo mundo para uma conversa. E essa conversa tem um tom. Deus diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, ou um sacerdócio real, ou, se você quiser, uma mistura, uma simbiose, na melhor expressão da palavra, de um príncipe e um sacerdote. Isso não muda no Novo Testamento. No Novo Testamento nós somos chamados de uma nação santa. Nós somos sacerdócio real. No Novo Testamento, novamente, nós somos conduzidos a entender... Apocalipse 1, vocês são príncipes e sacerdotes, a mesma pessoa. A mesma pessoa. Então, é bom a gente destacar isso, porque há uma dificuldade muito grande em se perceber isso, e essas coisas não mudam. Nós somos príncipes e sacerdotes. Mas aí, eu queria lembrar de um príncipe. É uma história triste. A gente quase não percebe a história desse príncipe. Ele é conhecido entre os árabes, ele é conhecido entre os judeus. O túmulo dele é disputado até hoje. Tem gente que diz que está na antiga Pérsia, tem gente que diz que está num outro lugar, que é o túmulo de Daniel. Daniel é uma figura muito importante em várias culturas. Quem é a figura de Daniel e por que eu digo que a história dele é uma história que tem uma tristeza carregada? Porque Daniel é levado, é um príncipe, no meio de vários príncipes. Daniel é levado lá para Babilônia. E lá na Babilônia ele recebe tudo do bom e do melhor. Tudo. Inclusive conhecimento. Ele faz parte de um grupo de príncipes de várias nações que são separados para receber as línguas, a literatura. Ou seja, o principal mundo daquele momento, que era o mundo babilônio e depois o mundo persa, ele faz parte dos dois, apresenta para ele tudo, a melhor comida, o melhor vinho, a melhor instrução, o melhor lugar. Só que tem um detalhe que quase passa batido. Cadê a família de Daniel? A gente quase não percebe isso. Quem é que cuidava de Daniel? Um homem chamado Aspenais. O que o Aspenais fazia? Aspenais era o chefe dos eunucos. O príncipe foi castrado. Isso é uma história triste. E essa história, ela acontece do Egito aos ocidentais do século XXI. Muitos pais aqui estão entregando seus filhos a cuidadores que vão castrá-los. Vão alimentar eles com o melhor, eles vão vestir o melhor, vão morar melhor, mas eles não vão ter voz, porque vão aprender a ser gente conformada. E o que Daniel fez? Ele não se conformou. Ele transgrediu. José transgrediu. Daniel transgrediu. Paulo transgrediu. Neemias transgrediu. Jesus transgrediu. Josué transgrediu. Senão nós não vamos trazer liberdade à terra. Nós não vamos revelar o reino de Deus na terra. Vai continuar sendo um lugar de gente escrava. Como nós estamos vendo em muitas nações. Diz aí, Vitor. Vocês estavam falando e toda hora vinha... Só um minutinho, eu vou falar uma coisa aqui, porque depois eu vi falar no fim. Nós vamos depois ter no finalzinho, você não vai embora, 6 minutinhos. E aí vai pensando vocês aqui. Um relógio. Pô, nós vamos bater um cronômetro, vocês 3 aqui, 4, vamos pensar o seguinte. Em 1 minuto, dentro da realidade que vocês vivem,
o que vocês recomendariam em 1 minuto para os pais ou os jovens que estão aqui? O que vocês diriam para a população aqui, de 20 e poucos a 30 e pouco, 40 anos de idade, ou para os pais dessas gerações? O que você colocaria como uma prioridade? Diga assim, olha, meu último minuto de vida, eu queria te dar uma dica. Investe nisso, para a bênção na sua vida, para o seu desafio. Pensa aí 1 minutinho, o que você gostaria de deixar como palavra final para a nossa juventude aqui de 25 a 40, ou para os pais dessa gente. Fala aí. Eu estava falando que enquanto vocês falavam, uma coisa veio na minha mente muito clara, que o Deus onisciente faz perguntas. O Deus encarnado pergunta. E eu venho de uma cultura, né? Eu nasci aqui no Brasil, e aí fui transportado para os Estados Unidos, onde eu vivi 20 anos da minha vida, e estou há 17 anos no Japão. Então, vivi tanto a cultura ocidental quanto a cultura oriental. E tive uma noção bem clara do que são esses desafios. E agora no Japão, dentro de uma cultura hierárquica e sistemática, ao qual fazer perguntas é condenável, né, nós temos que aprender a discernir isso, principalmente dentro da juventude. Nós temos tentado ao máximo tornar nossos jovens lá transgressores. E isso é quase uma impossibilidade dentro de uma cultura que preza, uma cultura de honra, que preza pelo sistema, que preza, né, pela a manutenção, né, desses sistemas. Lá numa fábrica, a qual a grande maioria dos brasileiros trabalham, você precisa, dentro de um sistema de fábrica, trabalhar o A, B, C, D. E fazer A, B, C e não fazer o D é condenável, é inaceitável e é punido isso, certo? Então os jovens, né, que estão lá com 17, 18 anos, não terminam o colegial e com 14, 15 já estão dentro de uma fábrica vivendo desse sistema e vão para uma igreja a qual fomenta ainda mais esse sistema, porque torna-os servos de uma estrutura. Então repare o desafio. Trazer uma linguagem de família, de valores, de transgredir essa realidade é contracultural e uma afronta àquela sociedade, uma afronta àquela cultura. Então é um desafio gigante, irmãos. Orem por nós, porque temos tentado realmente tornar nossos jovens aqueles que pensam além do status quo, aqueles que transgridem a sua realidade e tentam expandir a sua consciência para viverem essa nova realidade e sonharem, porque a palavra a qual vocês precisam nos inspirar, só um parênteses aqui, nós assistimos vocês toda segunda-feira lá, tá? Segunda-feira vocês são o canal a qual nós estamos ligados lá como comunidade local, como congregação. Então nós precisamos ser inspirados por vocês a realmente essa transgressão, e não mais do que isso, a uma plataforma de esperança. Porque um jovem, ao terminar lá sua escola, que não é muito bem de formação, porque a maioria dos professores no Japão, em escolas brasileiras, não são formados, são quebra-galhos. Então nós estamos dentro dessa realidade, tentando fomentar a esperança, tentando levá-los a viver, né, além daquilo que está diante dos seus olhos, além daquela condição carcerária, na verdade, né, que aprisiona. Então é um grande desafio, e essa esperança disso que eu tenho participado aqui, vivido essa semana intensa, estou aqui há 10 dias, e inserido dentro dessa cultura familiar, dentro dessa vontade, assim, sabe, muito intencional de expandir, sabe, de transcender, de ter a percepção do eterno em nossas vidas. E isso é um choque de cultura tremendo que eu vou tentar, né, ir lá e confrontar o tempo todo e tentar trazer esses jovens a essa esperança. O que nós precisamos é de esperança, de dizer que é possível, de olhar nos olhos de um jovem de 17 anos que está ao ponto de abandonar a escola para entrar numa linha de fábrica e ali se autocondenar, ali determinar o seu futuro. É um desafio gigante. Nós precisamos muito da sua oração e precisamos muito da sua inspiração, de dizer que é possível, né? De dizer que nós não precisamos enviar nossos filhos. Eu sou um retrato falado dessa história, graças a Deus pelo sacrifício, pelo empenho dos meus pais de, né, tentar, né, viver diferente da realidade. Eu pude transgredir isso e viver isso. Estamos agora num projeto de transgredir e levar esses jovens a viver essa esperança presente lá. E o que a gente desfruta aqui é uma coisa muito preciosa, porque é raro. As condições que a gente encontra aqui de ter
um povo jovem que tem a cultura de um príncipe e, ao mesmo tempo, tem a sensibilidade de um sacerdote, é quase que raríssimo encontrar isso no mundo, porque nas outras culturas isso já foi separado. O cara lá, ou ele tem que fazer a opção de ser um sacerdote, ou fazer a opção de ser um príncipe. E aí, quando ele opta por ser um sacerdote como prestador de serviço, ele passa a ser um religioso. Ele é uma voz religiosa, pago para abençoar o serviço dos outros. Ou então, quando ele é um príncipe que não tem sensibilidade sacerdotal, ele é um tirano, ele é um proprietário, ele é um dono. Aí ele não tem a nobreza do sacerdócio e o sacerdote não tem a ousadia do príncipe. Então a sociedade fica empobrecida e fica escrava, sem cultura. Então nós precisamos entender que a verdadeira nobreza está na sensibilidade sacerdotal e que a verdadeira riqueza está na responsabilidade do príncipe. Então nós vamos ter uma pessoa bem formada, que são todo filhos de Deus, é um príncipe que assume a responsabilidade porque ele tem a sensibilidade de um sacerdote. E ele é um sacerdote que enfrenta, que questiona, que transgride, porque ele tem a autoridade de um príncipe. Tá bom? Então vamos aí. O que você recomendaria? Vamos imaginar que você não vai voltar aqui. Você fala, gente, minha última fala aí, você que é pai, você que é jovem, tá aí. Porque aqui nós temos um punhado de gente aqui até 40 anos que está lá atolada num mundo lá brabo, agressivo, e eu sou testemunha de punhado de jovens aqui que são verdadeiramente espirituais e que estão querendo saber como é que ele vive a espiritualidade dele lá naquele ambiente, sem ter que vir para cá como se alguém estiver fugindo, se escondendo numa caverna. Não, nós não queremos ninguém aqui fazendo isso aqui a sua caverna de esconderijo final de semana, mas que aqui possa ser o lugar onde você é pilhado, encorajado a ser o transgressor que Deus quer que você seja. E como é que nós estamos gerando e garantindo isso para os nossos filhos, para as próximas gerações? Para que eles não sejam escravos, para que eles não sejam reféns, para que eles não sejam rifados numa prateleira. Eu conheço um punhado de jovem que ele vai chegar no máximo lá de ser um gestor de procedimentos. Um grande chefe executivo de uma empresa ou qualquer outra coisa, mas depois ele não vai decidir sobre os destinos daquilo. Ele participa da execução daquilo, para ajudar a fazer escala. Mas ele não participa do destino que aquilo tem. Ele é um fomentador do sistema. E é isso que está acontecendo com a maioria dos jovens brasileiros. Eles participam da linha da produção, eles participam da escala comercial, eles ajudam a melhorar o produto, fazem a escala do produto, mas lá, no final da missa, eles não participam do direcionamento e da prioridade com que esse recurso é usado para verdadeiramente cumprir o seu propósito. Ele não é ouvido. Ele é um objeto de mercado. Ele participa do mercado, ele é líder de mercado, ele é parte essencial do mercado, ele define preço, inclusive, mas ele não participa do destino, do propósito a que aquilo realmente veio. Ele não tem voz. Ele não senta entre os nobres para resolver. Eu estou exagerando? Você que está lá, fala aí a empresa que você pertence aí para o povo entender que nós não estamos aqui dando carteirada, não. Boa parte dos grandes empresários brasileiros, internacionais, sentam com esses homens aqui para dizer para eles assim, ensina, fala com a gente. Recentemente, uma das maiores empresas do planeta, na área de alimentos, que a gente pode chamar de alimentos, ficou quanto tempo lá com vocês? Mais de uma semana, não foi? O que ele foi pedir para vocês lá na empresa de vocês? Ensina, ensina, ensina. Velhos e jovens. Então, acho que tem para mim está muito claro e queima no meu coração, vou tentar cumprir 1 minuto, mas um conceito muito forte. Não se preocupe com quem te persegue, mas tenha muita atenção e cuidado com quem te distrai. Talvez o que a gente mais está vivendo nessa geração é uma onda de distração. Jovens, adultos, crianças distraídos com o que está acontecendo aí atrás. E numa economia da atenção, onde todos aí de fora estão tentando a nossa atenção,
nós estamos distraindo. E na nossa, talvez, gula, fome, avareza, ganância de querer aproveitar todas as oportunidades, porque afinal a gente não sabe o dia de amanhã, porque a gente vive ainda numa lógica anti-fé, da incerteza. A gente prega todo dia aqui de certeza, mas o nosso maior medo de 2024 é da incerteza. E nós nos tornamos uma nação improdutiva e procrastinadora. Dos piores índices de produtividade do mundo é o brasileiro. Porque nós estamos distraídos. Então, se tem uma palavra aqui para fechar, sejam transgressores daquilo que está te distraindo. Tenha cuidado, diga não para o que está te distraindo. Diga não para aquela informação que não agrega, diga não para aquele conteúdo que não agrega, diga não para aquele negócio que te distrai, diga não para aquele dinheiro maravilhoso, a oportunidade da sua vida que vai ser seu maior instrumento de distração. Diga não para muitas coisas que, com aparência de ser a grande oportunidade, está te levando para um caminho completamente diferente que Deus quer. É isso. Amém. Nada distrai mais do que o que está dando certo. Nada. Então, cuidado. Hoje, o que eu mais encontro no mundo inteiro, inclusive dentro da própria igreja, são homens e mulheres distraídos, fazendo e repetindo em fazer o que está dando certo. Eu tenho orado por Deus enviar desertos para a gente. Porque o aperfeiçoamento está no deserto. Deserto é lugar de passagem, não de permanência. Mas é nele que a gente é forjado. Todos os dias chega algum pai para mim e fala assim: ajuda meu filho, me instrui meu filho, deixa ele conversar com você. Eu falei assim: você topa eu levar ele para o deserto? Não posso tirar ele do palácio. Mas os maiores pecados, as maiores dificuldades foram no palácio. O maior pecado do mundo foi num jardim. As maiores traições foram em palácio e não em deserto. E a gente não quer tirar a gente quer aperfeiçoar no palácio, e não tem jeito. Tem que ter passagem. Mas deserto não é lugar de permanência. É lugar de passagem. Muitas pessoas têm escolhido morar no deserto, vivendo vidas que não deveriam, e não entenderam que é passagem. Assim como esse culto, que deveria ser permanência na presença de Deus, a gente tem passado pela presença de Deus. A gente se distrai com tudo e a presença de Deus passou a ser passagem, não permanência. O Espírito de Deus veio para permanecer. A palavra de Deus diz que aqueles que vão vencer é aqueles que permanecem, não passam. A gente tem permanecido nos lugares errados e passado muito rápido por aqueles lugares que a gente deveria permanecer. Amém. Nossa. Vou fazer um apelo aqui no final, depois de uma palavra pentecostal dessa aqui. Meu Deus do céu, glória a Deus. É isso aí. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando diretamente com essa geração mais jovem, né? Nós temos uma pós-graduação na área médica e lá nós temos aí a turma dos 20 e poucos anos, né? E eu tenho aprendido que tem uma diferença muito grande entre ser autoridade e ser uma referência. Talvez o maior desafio da minha geração, a geração um pouco mais abaixo, é que nós reconhecemos a autoridade dos nossos pais, mas não temos neles referência. Então a dica que eu quero deixar é: escutem um clamor dos seus filhos, porque eles não enxergam em vocês referência, apesar de ter aprendido a reconhecer a autoridade. Muitos dos jovens têm sofrido a pressão e a angústia de serem aceitos pelos pais num modelo que o pai está tentando impor neles, modelo de sucesso. E eles não querem viver o sucesso que vocês consideram sucesso, porque foi exatamente esse sucesso que tirou vocês das noites que vocês poderiam estar do lado deles, do dia do aniversário que vocês não estavam presentes. E aquilo que vocês chamam de sucesso é tudo aquilo que eles não querem repetir, porque foi exatamente o que fez você ser faltoso na vida deles. Aquilo que vocês chamam de felicidade não é mais o que eles consideram felicidade, porque a felicidade que você conquistou e que você está apresentando para ele foi o choro dele no quarto no dia que você estava ausente. Então a gente precisa aprender a escutar. O grande desafio é aprender a escutar. A gente acha que comunicação é só falar. E a parte mais importante da comunicação é ouvir. E a gente tem muita dificuldade, sabe, porque a gente é preguiçoso. De ouvir dá muito mais trabalho que falar. A gente é preguiçoso. Fazer perguntas dá muito mais trabalho do que simplesmente ficar escutando respostas. Porque nos desafia, porque nos incomoda, nos tira da zona de conforto. E a gente é assim com Deus.
As nossas orações estão cheias de dicas. A gente gasta nosso tempo orando, dando dica para Deus do que tem que fazer. Como se Deus precisasse de dica. E a gente gasta muito pouco tempo exercendo aquilo que a palavra já garantiu. Busca Ele, pergunta para Ele. Ele já garantiu que vai responder. Ele já garantiu que vai ter resposta para todo aquele que genuinamente chegar diante dele e fazer as perguntas que têm que ser feitas. E a gente se ocupa muito pouco disso porque a gente tem preguiça. A gente acha mais fácil tirar um tempo e passar um relatório para Deus daquilo que a gente já definiu que é o melhor para a gente. E a gente não gasta tempo para ouvir Deus. Porque aí para ouvir Deus tem que ir para a Bíblia, tem que dedicar tempo de qualidade para Ele. E a gente tem dificuldade nisso. Então, falando aí de pais para filhos, gastem tempo ouvindo seus filhos. Estimulem eles a te questionar. Porque a gente é de uma geração que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque sim, não é resposta, de fato. A gente tem preguiça de responder. Então, se o filho questionou, senta com ele. Por que você entenda o contexto onde ele está vivendo? Porque o mundo que ele está querendo construir não é o mundo que você julga ser melhor para ele. E o mundo vai mudar. Daqui um dia está todo mundo batendo as botas e quem vai estar aí governando, coordenando esse mundo é essa nova geração. Então, nós temos o privilégio de ajudar a construir o mundo que faz sentido para eles. Recheando isso de princípio, de valor, ajudando eles com essa base, mas não determinando para eles a sua felicidade tem que ser a felicidade deles, porque é diferente. A percepção de felicidade deles é diferente daquilo que era felicidade para você. Então a gente tem que aprender a escutar, né? Eu vejo que existe um grande desafio nisso aí. Deixa eu emendar, aproveitando aqui o que os dois falaram, que para mim é importante nós, como referências, pais, amigos, criarmos uma plataforma, um chão onde os nossos filhos podem errar. Eu acho que o erro ele é uma escola muito maior do que os acertos e as vitórias que nós temos na vida. Então, criar um ambiente seguro. Nosso maior desafio é trazer segurança para que, ao errar, eles encontram abraço, eles encontram compreensão, eles encontram misericórdia, eles encontram amor e encontram a motivação para recomeçar. Toda hora que eles falavam a história de Edison, né, vinha na minha cabeça. Perguntaram a ele, como você pôde errar mais de 1000 vezes em criar a lâmpada? Ele disse, eu não errei 1000 vezes como criar a lâmpada. Eu descobri 1000 vezes a forma de não criá-la. Então é uma questão de perspectiva. E quando nós estabelecemos um chão onde nossos filhos têm a possibilidade de errar, isso cria segurança, isso vai desafiá-los a romper e serem, de fato, transgressores. Então, como pais e como amigos espirituais, como irmãos, nós precisamos permitir com que nossos jovens tenham voz. E ter voz significa que, devido à imaturidade, eles irão errar. E tudo bem. Eu acho que nós temos que dizer assim, tá tudo bem você errar, meu filho, tá tudo bem você errar, minha filha. Levante e vamos tentar de novo, que isso é a vida. Qual de nós aqui acertamos tudo que iniciamos? Então, diante dessa fala, eu acho que criar esse ambiente de segurança, onde eles têm lugar de erro, né, tem a possibilidade de errar, isso é fundamental, ao meu ver. Amém. Eu não vou deixar um conselho, eu vou deixar uma oração. Os conselhos já estão aqui, eu estou absorvendo todos eles, como pai, como filho. Então, vou deixar uma oração. Muito interessante você fazer essa provocação aqui, esse chamado. Ontem eu fiquei pensando assim, se eu pudesse fazer uma única oração, um único pedido, como Salomão fez, né? E se ninguém estivesse ouvindo, de preferência, né? Porque se alguém estiver ouvindo, pode ser que corrompa a minha oração. Eu fiquei imaginando, Salomão recebeu do próprio Deus essa pergunta, o que você quer? E ninguém estava perto, porque foi um sonho, né? Então estava só ele. E ele foi elogiado pela resposta, né? O pedido de Salomão foi por sabedoria, como nós sabemos, não foi por poder, não foi por riqueza, não foi por longevidade. Muito bem. Mas a minha oração não seria essa. Interessante. Estou dizendo que Salomão errou no pedido dele, não, tá, gente? Mas é que a minha oração tem sido, meu pedido tem sido, vou deixar isso como um compartilhar. A minha oração tem sido aquela que Eliseu, num certo sentido, fez para o seu mestre. Eu quero o mesmo Espírito. Eu quero o Espírito. O mesmo Espírito está sobre eles, o mesmo Espírito está sobre essa comunidade.
o Espírito que me dá sensibilidade. E eu vou deixar esse momento com vocês. Façam, aprendam a fazer a oração que Jesus nos ensinou. A oração que Jesus nos ensinou foi: peçam o Espírito, porque Ele, como Pai, não vai negar. E o Espírito vai nos ensinar. Opa! Tá vendo como é que é bom ter família? E filho forte. Forme o seu filho forte para que ele possa sustentar você quando você balançar. Não? Aleluia. Mas ué. Não, é o seguinte. Você ficou até aqui, agora você segura, porque você vai receber um testemunho online da nossa juventude. Daniel, eu mandei o link para você aí, para todo mundo receber. Quem tem o Espírito, Jesus diz: eu estou deixando para vocês o meu Espírito, e Ele vai ensinar vocês a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo vai ensinar você a acertar o cardápio. Lá em casa, a gente recebe a orientação do Espírito Santo para acertar o cardápio, para receber os amigos. Não perca a oportunidade de fazer sua ceia de Natal. Junta lá os brigados, os irreconciliados. Não fica criticando, não. Isso é trem comercial. Que comercial, rapaz? Seu coração não é comercial? Então aproveita, deixa. Está todo mundo olhando para o mesmo rumo, vai lá e aponta a verdade. Todo mundo dá conta. Faz uma rabanada para os seus meninos. O que é rabanada? É pão perdido, gema de ovo, açúcar, empanado, frito. Quem não dá conta de um trem desse? Rabanada gera memória afetiva, salva uma alma. Lembra uma pessoa que lá na pobreza, com pão velho, ele pode oferecer dignidade para a família dele. Faz um cuscuz paulista, fubá de milho, aquilo incha, vira uma beleza, 1 quilo dá 3 cuscuz. Uma lata de sardinha com molho de tomate, R$6, enfeitado com tomate, ovo cozido, cortado fininho. Pronto, montou lá, alimenta 10, 20 e gera memória o quê? Afetiva. Minha tia Nilze servindo cuscuz para nós. Esposa de um homem violento, criado no evangelho, um abusador, promíscuo, que batia perfume na genitália porque queria que as prostitutas achassem ele cheiroso. Criado no evangelho, espancador, abusador, parava comigo na porta do prostíbulo para poder dizer para a mulher dele que veio direto da fazenda para casa. Eu era o álibi dele. Até que eu vi esse homem ser picado em partes. Primeiro os dedos do pé, a perna. Ele virou um cotó na cama para virar um homem de verdade. Um grande homem na sua menor versão. Mas o cuscuz da minha tia, uma mulher que podia ter mandado tudo à prostituta que o pariu, entregou o cuscuz dela para nós, com dignidade, e transgrediu, para ensinar a gente a ter esperança num dia escuro. Isso é família, gente. Que se não for isso, não é nada. Se não for isso, pede para o capeta que ele te entrega, à custa de um culto no deserto. Quer ficar livre do processo transformador do deserto? Fala com o capeta e ele encurta. E dá o que você quer num culto. Dá o que você quer, proteção à custa de oração. Bens à custa de liturgia. E suas necessidades satisfeitas à custa de poder. Mas você nunca vai conhecer um verdadeiro filho de Deus. Amém? E agora nós vamos ver aqui nossos filhos. 70 jovens no Amazonas. E é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês grave. Quando você for pensar em recurso, dinheiro, agora eu vou falar de dinheiro. Não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta. Eu estou falando daquilo que pode ser
a maldição. Amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não é de alguns, não. Todos os males da humanidade passam pelo apego, a posse, o direito do recurso. Então, você quer usar bem seu recurso? Fala com o Espírito Santo. Não pergunta para mim, não. Não me pergunte se a igreja está precisando de dinheiro. Porque se tem um povo que não precisa de dinheiro, é a igreja. Então não pergunte se a igreja está precisando de dinheiro, porque se estiver precisando de dinheiro, não é igreja. É uma mulher qualquer que não tem marido, tendo que mendigar a benesse de alguém. A igreja é muito bem casada, o marido dela é próspero. Mas o marido da igreja, que é Cristo, através da igreja, quer ensinar os seus filhos a ter responsabilidade com a família, na gestão dos seus recursos. E você não pergunta para sua mãe se ela está precisando de dinheiro. Você assume o quê? A responsabilidade de fazer com que ela cumpra o seu propósito. A mulher que você pergunta quanto que ela está precisando de dinheiro, ela toca um prostíbulo e o nome dela é prostituta. Essa é a mulher que depois que você fez tudo que você queria lá dentro, você pergunta para ela se ela está precisando de quê? Dinheiro. Quanto foi? A conversa aqui é outra. E eu estou nervoso. Como irmão, como pai, como amigo. Porque eu conheço a prosperidade de todo mundo. E sei que a gente podia estar melhor assumindo o quê? Responsabilidade. Amém? E para esses meninos, 70, entender o que nós estamos fazendo aqui em favor deles, eles foram matéria no Jornal Nacional lá de Manaus. Então recebe isso com alegria, com gratidão. E não pergunta o que está faltando, nem o que está precisando, não. Conversa com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para o bem desses príncipes. Para eles continuarem olhando para a nossa vida para ter o quê? Inspiração. Respeito. Ousadia. Toca aí para nós, Daniel. Um dos símbolos da época de Natal. Jéssica Oliveira tem os detalhes. O clima festivo trouxe sentimentos aflorados. A magia do Natal ganhou um brilho especial. As luzes da árvore natalina acenderam para cerca de 8.000 pessoas. Para os cristãos, as luzes de Natal expressam a iluminação trazida ao mundo pelo nascimento do menino Jesus. As luzes marcam uma nova era, a era cristã. O evento integra a programação do Mundo Encantado do Natal, promovido pelo governo do estado. E durante a programação, um grupo religioso veio direto de Goiânia, tudo para levar o amor de Deus aos amazonenses. Eles estão aqui, olha, reunidos. A gente vai conversar agora com o Gabriel. Estão animados. Que ação bonita. Vocês vieram em missão justamente para esse momento especial, levar um pouco do amor de Deus às pessoas que estão aqui. Exatamente. Esse é um momento muito especial do ano, de todos os brasileiros, de todo mundo, porque a gente relembra e a gente celebra o nascimento de Jesus. E a iluminação dessa árvore, ela simboliza justamente a vinda dele, porque ele é a luz do mundo, ele é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Então que nessa época do ano a gente não se esqueça a razão por trás de toda essa celebração e principalmente dessas luzes, dessa festa maravilhosa, porque a gente sabe
que ele merece tudo isso. Ai, que lindo. Aqui ao lado também está a Nicole, que vai falar pra gente. A Nicole tão nova. Quantos anos você tem, Nicole? Eu tenho 16 anos. 16 anos e já tá vivendo a primeira missão ou já vivenciou outra? Só no interior de Goiás, mas fora é a primeira e é um privilégio enorme ter vindo de tão longe para participar de um momento tão especial para Manaus. E, assim, 60 jovens terem vindo de tão longe, o voo foi bem turbulento, mas, assim, é um privilégio porque a gente crê no propósito que a gente está vivendo aqui, de fato. E, inclusive, tem aqui na nossa camiseta como está seu coração, justamente para a gente conhecer o coração das pessoas e criar essa conexão entre Goiânia. Tem gente de São Paulo, de Brasília, para todo mundo estar se conectando, porque a gente crê em um só amor, um só propósito, um só chamado, que é o de Jesus para as nossas vidas. Ele ama vocês, espera por vocês e ele nunca vai desistir de cada um de vocês. Gente, é isso aí! Uhul! Amém. Vamos orar? Que manhã memorável, que manhã cheia de virtude e que privilégio estar aqui nessa manhã. Nós ouvimos coisas que não tem como ser o mesmo depois dessa manhã. Tem? Não tem. E eu queria orar. Eu queria declarar que a paz do Senhor Jesus esteja guardando a nossa mente e o nosso coração até a consumação de todas as coisas. Mas eu quero fazer um apelo. Nós ouvimos aqui sobre perguntas e respostas. Nós ouvimos aqui como é que o movimento espiritual acontece na nossa vida. Mas diante de tudo que eu vivo com o Senhor, desde o dia que eu decidi, eu vejo a necessidade eu tenho essa necessidade, eu não sei se todos têm, de sempre estar refazendo os meus votos com o Senhor. Irmãos, nós somos muito miseráveis, mas é muito miseráveis. Basta às vezes um dia, a gente começa de um jeito e termina ele de outro. Mas nós somos o povo, como o Gabriel falou aqui, o povo da luz. Foi o Senhor que te deu esse nome. Vós sois sal da terra e luz do mundo. E eu quero cumprir essa tarefa até o fim. Nós somos o povo que o Senhor diz ser a sua noiva. Aqui está a noiva de Jesus. Está sendo adornada. Todos os dias ele tira uma coisa que não devia e coloca o que devia. Mas eu quero fazer um apelo. Quando o Espírito Santo fala conosco, eu tenho impressão, eu que sou mãe e erro com os meus filhos, e eu quero sempre ouvir os meus filhos dizendo: eis-me aqui. Maria perguntou para o Senhor, quando ela ouviu: você vai conceber o Salvador. A igreja foi levantada para continuar concebendo no dia que se chama hoje, aquilo que vai trazer salvação para muitos. Para muitos. A gente viu que eram 10 crianças tiradas do lixão, mas a gente tem inúmeras crianças que a gente ainda quer tirar do lixão de Aparecida. Isso às vezes eu paro assim e falo: como se dará, Senhor? Como se dará? Irmãos, perguntar como se dará é bom quando há sinceridade, mas perguntar como se dará com incredulidade gera dor, gera ferida. O que os meninos estão dizendo aqui, que nós precisamos criar um ambiente para os nossos filhos ter a liberdade de perguntar para nós e para o Senhor como se dará. E quando eles ouvirem e quando nós ouvirmos, a gente responder como Maria respondeu: minha alma te engrandece, ó Senhor. Meu espírito está alegre, porque o que eu ouvi gerou alegria. O Espírito Santo traz alegria, amém? E ela pôde dizer: eis-me aqui. Eu quero orar por aqueles que querem dizer: eis-me aqui para o próximo ano, para o próximo empreitada, para o próximo. Para aqueles que querem fazer diferença e quer, amém? Quem quiser, fique de pé. Eu tô com tanta saudade da voz do Enzo. Ele não canta essa música, não?
Que pena, ele não canta essa música. Você canta, Raul. E você fecha os seus olhos e canta com eles. E nós estamos encerrando esse período aqui, nessa manhã, certos que Deus ouviu nessa manhã o seu eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade, aonde quer que o Senhor quiser me levar. Amém? E eu vou chamar a existência. Descerá sobre ti. Descerá. Sabe, cante conosco nessa manhã. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Toda a igreja ministra ao Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. E o poder do Altíssimo te. Se você sabe, ministre ao Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Diga, tua alma viverá. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás. E chorarás e saltarás de alegria. Agora chama o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me guiar, me guiar. Agora vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, restaurar, visitar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, declare. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar, declare. Sopra nesse lugar. E enche os nossos corações. E enche os nossos corações. Mais uma vez, vento do Espírito. Vento do Espírito. O vento vem. Vento do Espírito. Sopra neste lugar, nessa manhã. Sopra neste lugar. Faça disso um clamor ao Senhor e enche os nossos corações. Tua alma viverá. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, declare. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará. Aleluia. Deus renova mesmo o teu amor, a tua graça e da comunhão. Que o amor do Pai, a graça bendita dos filhos e a